Olá, tudo bem? Hoje eu quero complementar o vídeo anterior que eu falei de doenças crônicas e o risco de uma depressão associada com alguns números que eu pesquisei para a gente ter uma ideia maior, né, de como essa incidência se manifesta então na população. Então eu fiz uma colinha aqui. Ó, então estima-se que haja 400 milhões de pessoas com diabetes no mundo e 10 a 15% dessas pessoas vão ter um quadro depressivo associado ao quadro de diabetes. Isso representa um risco 2 vezes maior de depressão do que na população em geral. Tá? Doenças neurológicas que a gente falou no vídeo anterior, encontrei assim o óbvio, né, que aumenta a chance de comprometimento cognitivo, que é pensamento, juízo crítico, atenção, né, a questão da inteligência e de estresse nessas pessoas. Não achei números aqui para falar para vocês. Câncer. Também 2 a 3 vezes maior nas pessoas com câncer, o risco de depressão. E 2,5, 2 vezes e meia maior o risco de suicídio em pacientes com câncer. Ou seja, um número alto. E como aqui apareceu o risco de suicídio junto com as pessoas que estão com câncer. Doenças cardíacas, a gente também falou. Não encontrei números, mas assim, aumenta muito a chance de doença cardiovascular fatal ou não fatal nas pessoas que também estão depressivas, que têm depressão junto com o problema cardíaco. Então tem uma chance da doença cardíaca ser mais grave em pessoas deprimidas, assim como a recuperação, né? Dor crônica, que a gente comentou. Então, assim, ó, 85% das pessoas com dor crônica vão ter um quadro depressivo grave. Interessante que aqui eu encontrei, assim, 85% das pessoas com depressão grave. Ele já coloca como grave, nem coloca como uma depressão geral, assim como se pudesse ter leve, moderado. 85% é depressão grave nas pessoas que têm dor crônica, para ver o quanto a dor incomoda, né, e pode trazer o quadro depressivo junto, na grande maioria dos casos. As doenças do fígado, né, que eu comentei também. Então, 33% dos pacientes com hepatite C vão ter um quadro depressivo. Tem também a questão do interferon lá, que é usado para o tratamento, que eu comentei, né, no vídeo passado. E a chance é de 2 a 4 vezes maior de depressão nos pacientes com doenças crônicas do fígado. Tá? Então, só para trazer alguns números para vocês. E no resumão, o que dá para perceber? Que as doenças crônicas, elas aumentam de 2 a 3 vezes o risco, então, da pessoa ter um quadro depressivo conjunto, ou seja, ao mesmo tempo. Né? O que é muito triste, porque a pessoa já está com um quadro da doença de base, sofrendo com muitas coisas e ainda acaba deprimindo. E como eu comentei também, muitas pessoas acabam sendo negligenciadas na questão da depressão, não tratam, né, junto com a outra doença e leva muito mais sofrimento no dia a dia desses doentes. Tá? Então, 2 a 3 vezes maior é a média aqui, pelo que eu pesquisei, do risco de depressão. E a dor crônica, que também chama atenção, né, de 85% dos pacientes, então, acabarem deprimindo. Tá? Claro que tem muito mais doenças, poderia fazer uma lista muito maior, mas eu quis falar então um pouquinho só das que eu já gravei antes, para a gente ter uma noção, né, de como representa isso em números, porque é difícil a gente saber de cor. Então eu fui pesquisar e anotei mesmo, para acabar comentando aqui no vídeo, tá? Então, obrigado por assistir, obrigado para quem comenta, dá um like, que isso incentiva que eu grave mais e acabe dividindo mais informações com vocês, né? E eu acabo aprendendo junto, né? Que nem hoje, que eu tive que pesquisar as incidências, que eu não sabia de cor, é óbvio. Acabo aprendendo um pouquinho mais também todo dia, tá? Então, obrigado por assistir, um abraço e até mais.